Muito bem, gente. Queria meditar com vocês hoje sobre uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer na nossa vida, a vida cristã, que é a gente evangelizar, não é? Praticamente o que a gente já viu ali no vídeo, esse último videozinho, já diz muito sobre a mensagem. Então eu poderia lançar sobre Deus todas as preocupações e ir embora e falar, o recado já está dado. Mas como me preparei e sou um pouco teimoso, eu quero que vocês me acompanhem na leitura do capítulo 6 de Isaías. Isaías 6, de 1 a 8, verso 1 a 8. Isaías capítulo 6, do verso 1 a 8. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi o Senhor, a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Com base nesse texto de Isaías capítulo 6, versos 1 a 8, que a gente acabou de ler, eu queria meditar com vocês sobre o segredo da mente missionária. Parece uma coisa meio autoajuda, né? Mas não é. Porque a gente vai depender de Deus e única e exclusivamente de Deus para a gente entender isso aqui. O segredo da mente missionária. Vamos entender um pouquinho quem é Isaías, né? Isaías, ele profetizou em Jerusalém e nos seus arredores como profeta de Judá, durante o reinado de 4 reis, Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Tudo isso por volta do século 8 e 7 a.C. Seria mais ou menos de 739 a 686 a.C. Mas vamos agora direto ao contexto desse texto aqui. É um texto muito conhecido pelos seminários. Na formação de teologia a gente aprende Isaías 6, essa visão de Isaías, como se fosse uma espécie de roteiro para o culto. Em cada versículo desse que a gente viu, a gente pode destacar um momento do culto, tá? Não vamos falar sobre isso agora, né, porque não é o nosso objetivo. Mas esteja atento às imagens que aparecem aqui no capítulo 6 de Isaías. Logo nesse início, no templo, Isaías tem uma visão do verdadeiro rei de Israel, o santo de Israel. Aqui no livro de Isaías, por volta de 30 vezes, mais ou menos, essa expressão acontece. E ao longo do Antigo Testamento, aproximadamente 6 vezes. Então, a visão do profeta Isaías e o livro como um todo revelam para nós a santidade de Deus. É uma das ênfases recorrentes aqui no texto de Isaías. Então ele tem uma visão dessa santidade, mas ele não pode ter uma visão completa, tanto que os serafins vêm cobrindo, não é, a santidade do Senhor.
Mas Isaías sabe que está diante de Deus e sente a santidade do Senhor, porque os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isso não é um mote, isso não é um refrão qualquer. Quando se repete santo, 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 você já deve ter ouvido falar que isso faz parte da literatura bíblica, é uma forma de dizer que o Senhor Deus é santo, mais santo ainda, é santíssimo. O Senhor é mais do que santo, é infinitamente santo. Aqui a gente tenta encontrar palavras para descrever o indescritível que é a santidade do Senhor. O Senhor, ele não cabe em palavras humanas. Então a repetição aqui é para exaltar o quanto que é santo o nosso Deus. E Isaías tem essa visão. Depois da visão, ele, diante da santidade do Senhor, ele imediatamente ele olha para si, que no culto seria o momento da contrição, né? Ele olha para si e percebe a miséria dele. Não só a própria miséria, mas a miséria do povo também de Israel. Isaías, ele é chamado por Deus para anunciar os juízos de Deus. O povo era corrupto, o povo adorava outros deuses, o povo dava as costas a Deus, e Isaías é chamado para anunciar o juízo de Deus ao povo. Diante da santidade do Senhor, então ele olha para si e percebe a própria miséria. E aí vai lá o anjo com uma tenaz. Quem sabe o que é uma tenaz? Levante sua mão. Uma, duas. Imagina uma pinça de ferro enorme, né, para pegar algo muito, mas muito quente, que você não poderia pegar com a mão. Os ferreiros usam muito isso. Isso é uma tenaz, tá? É uma pinça enorme. E vai lá o anjo, pega essa pinça, a tenaz, pega uma brasa viva, toca a boca de Isaías. E naquele momento ele é imediatamente purificado. O Senhor usa a brasa viva tirada do seu próprio altar, toca a boca de Isaías e ali é anunciado a ele: ó, os teus pecados estão perdoados. E logo depois o Senhor pergunta: ó, quem nós enviaremos? Quem nós enviaremos? E imediatamente Isaías se apresenta. Isaías, nesse momento, ele é perdoado, ele é purificado, e aí ele recebe a missão de anunciar o juízo de Deus sobre um povo que se tornou como os ídolos que adorava. Um povo que não consegue ver nem ouvir. Um povo que não consegue ver nem ouvir o seu Deus. O povo estava com os olhos e os ouvidos fechados para o Senhor. O chamado de Isaías é para anunciar os juízos de Deus. E aqui a gente pode entender que anunciar os juízos de Deus é semelhante a anunciar a boa nova do Evangelho. Porque em ambos os casos nós somos chamados, assim como foi Isaías, nós somos chamados para anunciar a mensagem de Deus. E daí eu queria fazer 3 destaques. Diante da santidade de Deus, assim como Isaías, nós devemos reconhecer a nossa miséria. É o momento da contemplação. Segundo, é preciso estar cheio de Deus para levar a sua mensagem. Não sei se você teve a atenção de perceber que a presença do Senhor, ele primeiro se refere a ela como a veste que vai se aproximando e toma conta do templo, e depois a presença do Senhor é sentida como uma fumaça. Notem que o Senhor se aproxima, a presença santa do Senhor se aproxima do templo, e não só reveste o templo, mas toma o templo todo por dentro, e aí a presença do Senhor já não é mais
um outro tão longe de Isaías, mas toma conta do templo todo, e como fumaça se torna presença presente também dentro de Isaías. Então o Senhor enche Isaías da sua presença. Isso capacita Isaías para a missão. Então esse é o segundo destaque, o preenchimento do Espírito. E o terceiro, depois desse encontro espantoso com Deus, depois de contemplar a santidade do Senhor, Isaías se apresenta e ele sai em missão. Então, estando cheio da presença de Deus, ele vai anunciar o juízo de Deus. Agora, uma coisa que chama a nossa atenção é por que Isaías responde tão prontamente, imediatamente. Senhor Deus faz a pergunta: a quem enviaremos? Quem irá por nós? Quem enviaremos? E Isaías diz: eis-me aqui. Nas traduções antigas dizem assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Quase que Isaías está dizendo: eu, eis-me aqui, envia-me a mim, eu aqui. O que levou Isaías a dar essa resposta imediata? Será que era a experiência já que ele tinha com Deus? Foi a intimidade com Deus? Foi esse preenchimento do Espírito Santo? Foi a comunhão com Deus? O que leva Isaías a ter tamanha proatividade? Foi uma pessoa de iniciativa. Qual era a motivação de Isaías? Porque, afinal de contas, Isaías responde imediatamente. Responder essa pergunta é justamente desvendar o segredo da mente missionária. Você quer desvendar o segredo da mente missionária? Pode ter certeza que a resposta está na palavra de Deus. Mas antes de te dizer o segredo da mente missionária, eu quero que você volte a pergunta para você. Por que nós não respondemos imediatamente ao chamado do Senhor? Por que nós não respondemos imediatamente o chamado do Senhor? Seja sincero. Essa semana você teve oportunidade de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. Seja sincero. Você falou de Jesus? Você falou do amor de Deus? Diga a verdade para você, diante de Deus. 2 dos principais inimigos do nosso chamado são medo e distração. 2 dos principais inimigos do nosso chamado são medo e distração. Hoje, a quantidade de coisas que existem para distrair a gente é incrível, é incrível. Tanto que se você pegar o celular ou entrar na internet, quantos de nós não pensamos assim: preciso mandar aquele recado para a galera do Gol, preciso falar com o pessoal do louvor. Aí você abre o WhatsApp, vem um monte, você vê que tem um monte de recado, aí você começa a ver os recados, você começa a ver os grupos, alguém que assim está bem próximo do teu coração te mandou um recadinho, aí você já fica vidrado naquilo, aí daqui a pouco se passaram 5 minutos, 10 minutos, e você, peraí, eu entrei aqui com outro objetivo, era para fazer o quê mesmo? Aí você tem que fazer um exercício para voltar, era para mandar um recado para a galera e tal. Quantas vezes a gente não entra na internet para fazer uma pesquisa, e aí aparecem aqueles pop-ups, é pop-up que chama, não é? Aquele negócio. Pop-up, cookie, não sei, aquelas distrações comerciais, né? Todo mundo já sabe, você pensa assim: vou ver um preço de um tênis, aí fica assim 1, 2, 3 semanas te mandando propaganda de tênis, não é? Ou alguma outra coisa, um instrumento, um violão, quero um violão novo. E isso vai te distraindo, A quantidade de coisas que existem para nos distraírem hoje é infinita, Até mesmo esses servidores de filme, série, quando a gente fizeram até piada disso um tempo atrás, né? A pessoa entrava lá no servidor e falava:
E aí, qual filme que você vai ver? Escolhe logo. Não, isso daqui não é para ver filme. Como não é para ver filme? Para ver série? Não, não é para ver filme nem série. A gente só fica passando para cima e para baixo, aí vê um trailer, vê, ih, que interessante. Ih, aqui tem um suspense. Aí passa 1 hora, 2 horas, você não viu filme nenhum, não viu série nenhuma, você só ficou passando a página. Quantas vezes a gente não faz isso com as mídias sociais? A gente só vai passando página, passando página, passando página. Passa o dia inteiro, a gente não aprendeu nada, não retemos nada. A gente ainda está aprendendo a lidar com essas ferramentas. Não estou dizendo que isso é do diabo, não, tá bom? Eu não vou nem dizer quais são e quais não são para não fazer propaganda, tá? Não, mas olha só, a gente está aprendendo a lidar com isso. Fato é que a gente se distrai demais, demais. Hoje a gente precisa de um esforço muito maior para fazer tarefas simples, como sentar e estudar para uma prova, sentar e realizar uma tarefa do trabalho, porque são muitas coisas que nos distraem. Esse é um dos nossos inimigos, um dos inimigos do nosso chamado para a evangelização. São coisas que nos distraem, nos dão um certo prazer imediato, mas a longo prazo não fazem a nossa alma crescer. Segundo o inimigo do nosso chamado, que nos impede de evangelizar, é o medo. E o medo é um negócio assim misterioso e ao mesmo tempo incrível, né? Porque é algo que trabalha de maneira sutil. E ele tem várias perspectivas, vários formatos. Hoje em dia se fala até, na psicologia, já identificaram novas patologias, né? Novos problemas psicológicos e alguns ligados à ansiedade. Um deles é o FOMO, já ouviram falar? Fear of missing out. Continuo com as aulas de inglês, né? É o medo de ficar de fora. Não estou na turma, na galera. Ou como vocês dizem hoje em dia, como é que é? Patota, né? Não estou na patota. Não, eu sei, é crew, né? Crew. My crew. Minha turma. Os psicólogos identificam esse transtorno, não sei se chamam de transtorno, não é? Mas é um problema psicológico, uma ansiedade. A pessoa fica com tanto medo de ficar de fora, de ser considerada um alien na turma, que ela faz de tudo para se encaixar. Quantas vezes que a gente não deixa de anunciar o Evangelho de Cristo, porque a gente pensa assim, o pessoal vai me colocar de fora, vai achar que eu sou um alien, vão achar que eu sou um fundamentalista, que eu sou um crente chato. Aí você fica com medo desses rótulos e não prega o Evangelho. Só que toda vez que eu sinto medo, seja de qualquer coisa, eu lembro da palavra de 1 João 4, 16 a 18, diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Repito, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Somente o amor pode vencer o medo e nos livrar de todas as distrações. E a gente experimenta isso em níveis mais assim,
carnais, psicológicos, mais humanos, não é? Quando a gente está apaixonado por alguém, eu amo aquela pessoa, você não pensa em outra coisa, você se dedica, você consegue manter o foco naquilo. Você pode ter até teu melhor amigo falar assim, vamos lá em casa assistir uma maratona da série tal, consegui baixar tudo na internet, ninguém viu ainda. Fala, não, cara, eu estou apaixonado pela, no meu caso, Bruna, eu estou apaixonado, não vou. Você está maluco, cara? Ninguém viu isso ainda. Falei, não me interessa. Eu quero meu amor, não é? Então só o amor de Deus para tirar o medo, só o amor de Deus para tirar as nossas distrações e manter a gente no foco da evangelização, para fazer como Isaías fez. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é que vai anunciar o evangelho? Eu, Senhor, eu vou. Eu estou pronto, estou aqui diante do Senhor, eu vou. Isaías não tinha medo de ficar de fora. Ele amava tanto, mas tanto a Deus, que ele não esperava qualquer reconhecimento do povo. E olha, um povo, no meio do povo em que ele estava, um povo corrupto, que não tinha a menor preocupação de seguir a santidade do Senhor, bastava uma palavra errada de Isaías para o povo todo se juntar e passar a faca nele. Isaías não tinha essa preocupação. Tanto que, se você depois ler o restante do capítulo 6, depois da resposta de Isaías, o Senhor entrega a Isaías um recado pesado: você vai anunciar o meu juízo. Esse povo vai para o exílio, vai sofrer, vai padecer, mas você deve se lembrar que em Isaías você vai reparar também os diversos anúncios da esperança de redenção. A primeira chave para a gente entender o segredo da mente missionária é o amor de Deus. Isaías estava focado no amor de Deus. É exatamente o amor a primeira chave para a gente desvendar o segredo da mente missionária. No amor de Deus revelado em Jesus Cristo, nós somos aperfeiçoados e modelados para que a gente seja firme, para que a gente seja constante, para que a gente seja permanentemente fincado no Evangelho, e assim anunciar o Evangelho. E se a gente está falando do amor, é preciso falar do coração, porque é no coração que estão as duas chaves seguintes para a gente entender o segredo da mente missionária. A segunda chave é: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Saber onde está o nosso coração é imprescindível para que a gente entenda o segredo da mente missionária e o nosso papel no reino. Onde é que está o seu coração? Basta que você saiba onde está o seu tesouro. É o que o Senhor Deus vai anunciar no Sermão da Montanha, em Mateus 6, 21. Mateus 6, de 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que é tesouro aqui? Vocês têm um tesouro? Vocês têm um tesouro? Tem um tesouro? Tem. Tem um mapa? Você guarda ele bem guardado, aí tem aquele mapa com um X, o mapa do tesouro. Ou quando eu falo tesouro, você pensa num seriado antigo, mexicano, Tesouro. Tesouro aqui tem a ver com os nossos investimentos. Não é apenas um bem que você tem, que você vai guardar, mas os seus investimentos. Presta atenção no que o Senhor diz
a partir do verso 19: não acumulem para vocês tesouros na terra. E então ele encerra esse trechinho do Evangelho, do Sermão da Montanha, esta perícope: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiverem concentrados os seus investimentos, é onde está o centro do seu ser, é onde está toda a tua vontade, é onde você está. Para você entender o segredo da mente missionária, você tem que entender onde você tem colocado todos os seus investimentos, os seus esforços, a sua atenção. Você tem acumulado tesouros para a eternidade? Ou você está preocupado em acumular tesouros aqui para a terra? Isaías, ele colocou tanto, mas tanto o coração dele em Deus, ele investiu tanto no reino, tanto na eternidade, que ele chega a colocar o nome dos 2 filhos, fazendo assim de maneira simbólica, fazendo referência aos próprios juízos, às próprias coisas que Deus o anunciou. Nomes lindos: Sear-Jasub, que significa um remanescente voltará. Está lá no capítulo 7 de Isaías. E o outro nome do filho, Maher-Shalach-Hashbar. Rapidamente, significa rapidamente até os despojos, agilmente até a pilhagem. Queria botar o nome do meu filho desse aí, ó. Graças a Deus por Bruna não deixar. Esse aí está no capítulo 8. Vocês estão percebendo? O coração de Isaías estava tanto, mas tanto na eternidade, tão em Deus, que ele coloca o nome dos seus filhos fazendo referência às próprias mensagens que Deus deu a ele para anunciar. Nosso coração deve estar em Deus e toda a nossa atenção, todo o nosso esforço, todos os nossos investimentos voltados para a eternidade. Essa é a segunda chave para entender o segredo da mente missionária. E por fim, a terceira chave da mente missionária, para entender o segredo da mente missionária, é você responder a pergunta: o que preenche o teu coração? O que enche o nosso coração determinará o que nós falamos. A boca fala do que o coração está cheio. Jesus ensina isso no capítulo 12 de Mateus. Do verso 33 ao 37 diz assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. A boca fala do que o coração está cheio. Para você entender o segredo da mente missionária, sair pelo mundo evangelizando, seu coração tem que estar cheio do Evangelho. Foi isso que aconteceu com Isaías, foi isso que Jesus nos ensinou, e assim é a vida do crente, assim é a vida do cristão, assim é a vida nossa, daqueles que vivem a vida diante de Deus. Segredo da mente missionária, então, é um coração em Jesus, só isso. O segredo da mente missionária é ter o
coração em Jesus. Como Jesus nos ensinou, ama o Senhor com todas as tuas forças. Nosso coração tem que estar diante de Deus, tem que estar em Jesus, só isso. Enche o seu coração do Evangelho. Quando Deus chamar você, só diz assim: eu estou aqui, eu vou. Quem nós enviaremos, diz o Senhor, nós vamos responder: eu estou aqui, eu vou, eu vou. Você pode achar até que você não tem coragem suficiente, ficar olhando para os seus defeitos. Faça como Isaías, diante da santidade de Deus. Ele percebe a própria miséria, mas ele não fica no mimimi, remoendo, numa autocomiseração, dizendo o quanto que ele é impuro. Depois de reconhecer isso, Deus lança o desafio e ele prontamente responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o nosso coração está em Jesus, a nossa boca vai falar do que o nosso coração está cheio, porque o nosso coração está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, nosso coração está cheio do Evangelho de Jesus Cristo, e é isso que a nossa boca vai anunciar: eu estou aqui, eu vou. Amém? Senhor Deus bendito, tudo que nós lemos aqui na Tua Palavra, nós queremos como realização na nossa vida. Se alguns de nós vieram para cá, passaram por essa semana sem anunciar sequer uma vez o nome de Jesus, ó Deus Santo Todo-Poderoso, trabalha nos nossos corações, para que nesta semana que vem, Pai, a gente não se furte desse compromisso, mas a gente faça com o maior prazer, com a maior prontidão, que a gente imediatamente responda, Pai, com a palavra do Evangelho, em nome de Jesus, Senhor. Amém.